Todo mundo aí com o livro, para poder acompanhar aqui a leitura. Aperte o play, página 75. Leia o texto a seguir, um trecho do capítulo Troféus, do livro O Teatro do Bem e do Mal, do uruguaio Eduardo Galeano. A medalha do mérito militar deveria ser pendurada no peito do aposentado Norberto Roglic. Aconteceu na Argentina, no início deste ano, em plena guerra contra o povo, os bancos tinham confiscado os depósitos. Roglic, aposentado, doente, desesperado, lançou-se ao assalto de uma fortaleza financeira. Na mão, uma granada. Ou me dão meu dinheiro, ou todos vão voar. A granada era de brinquedo, mas lhe devolveram o dinheiro. Depois, ele foi preso. O promotor pediu de 8 a 16 anos de prisão para ele, não para o banco. Então, olha só, nós temos aqui esse texto que se configura como uma narrativa, está contando um acontecimento. Se nós fôssemos classificar esse texto quanto à tipologia, ou seja, ao tipo de texto, nós iríamos dizer que seria um texto narrativo, já que conta um fato, um acontecimento, tá? Então, com base no texto lido, responda, número 1, qual é o assunto do texto? O texto fala sobre o quê? Então, vocês vão responder que é a reação popular aos confiscos dos depósitos bancários na Argentina. Escrevam aí, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. O número 1, a reação popular aos confiscos dos depósitos bancários na Argentina. Essa aqui é a resposta do número 1. Anotem aí, tá? Quem está sem o livro... Essa resposta da número 1, página 75, certo? Da página 75, isso. Quem está sem o livro, anota no caderno, tá? Então, a reação popular aos confiscos dos depósitos bancários na Argentina. Vocês vão aí responder o número 1, referente ao assunto do texto. Nós sabemos que a Argentina, ela passou aí, não é, pessoal, por um grande colapso econômico. Então, todas as pessoas aposentadas, todas as pessoas que tinham dinheiros em contas bancárias, passaram aí por uma situação comprometedora, correndo o risco aí de terem todas as suas economias, suas aposentadorias, não é, sendo aí confiscadas lá na Argentina. Então, o texto fala justamente sobre isso, sobre esse congelamento dos depósitos bancários. Já pensou aí você ter a sua conta com suas economias de anos para comprar uma casa, comprar um carro, para pagar a faculdade dos filhos, e de repente seu dinheiro ser todo confiscado pelo governo? Então, a Argentina enfrentou aí essa realidade, tá? O número 2, pessoal, pede para a gente analisar
as afirmações abaixo e marcar com a letra T as afirmações que estão de acordo com o texto. E com a letra O, as que estão de acordo com a sua opinião ou as suas conclusões sobre ele, tá? Então, nós temos que entender que todo texto, ele traz suas próprias informações. Aquilo que é opinião diz respeito à sua interpretação a respeito do texto, em relação ao texto. Então, olha só, letra T para aquilo que está de acordo com o texto. Letra O para o que é opinião, ok? Vamos lá. Roglic era um destemido aposentado. Isso aqui se configura como sendo informação do texto ou é uma opinião? Pelo fato de ele ser corajoso, de ele enfrentar, não é, a fortaleza financeira para pedir de volta o seu dinheiro, usando uma granada de brinquedo. A palavra destemido não aparece no texto, mas pelo contexto da situação, pelo fato de ele ter enfrentado, não é, a fortaleza, ele é considerado o quê? Uma pessoa corajosa, destemida. Mas isso é uma opinião, tá? Então, vocês vão colocar aí no primeiro parêntese a letra O. Não, a 2 não é pessoal, não. É só para a gente entender aquilo que está no texto e aquilo que é uma opinião do autor sobre o texto, tá? Então, o primeiro parêntese é a letra O, é uma opinião. Segunda afirmação. O banco deveria ser punido pela ação e não Roglic. Pessoal, isso aqui não aparece no texto, tá? Essa informação não aparece no texto. Isso aqui se configura como sendo uma opinião também. Então, coloquem aí letra O. Então, ficou o primeiro parêntese, letra O. O segundo parêntese, letra O também. Terceiro, Roglic invadiu um banco com uma granada de brinquedo. Essa informação aparece no texto? Sim ou não, pessoal? Essa informação aparece no texto? De que ele usou uma granada de brinquedo para poder invadir a fortaleza, invadir o banco? Sim, aparece sim. Então, vocês vão colocar aí letra T. Ou seja, isso aqui está de acordo com o texto. Letra T. Então, o primeiro é O, o segundo é O, o terceiro é T. Vamos para a quarta informação. O aposentado ameaçou as pessoas no banco. Essa informação aparece no texto. Aparece, não é? Ele diz o quê? Pede o dinheiro de volta. Ou me dão meu dinheiro, ou todos vão voar. Ou seja, vão morrer. Então, ele ameaça. Então, essa informação está de acordo com o texto. Letra T. Quinta afirmação. O aposentado merecia uma medalha militar. Essa informação aqui está no texto, pessoal? Sim, começa o texto dizendo isso. A medalha do mérito militar deveria ser pendurada no peito do aposentado Norberto Roglic. Então, também está de acordo com o texto. E a última afirmação diz: Norberto Roglic não deveria ser preso. Essa informação está no texto de que ele não deveria ser preso? Não está no texto. Isso aqui é uma opinião, tá?
Então, a última afirmativa aí é uma opinião. Então, ficou OOT, TTO, tá? Anotem aí. Número 3. Quais palavras ou expressões você destacaria como palavras-chave do texto? A ordem ficou. Tá aqui no chat, tá, Lívia? Tá aqui no chat, eu coloquei. OOT, TTO. OOT. Deixa eu colocar aqui novamente. OOT. TTO. Pronto. Letra T é aquilo que está de acordo com o texto. Letra O é aquilo que é opinião, tá? Aí o número 3 pergunta assim, ó. Quais palavras ou expressões você destacaria como palavras-chave do texto? Palavras-chave são aquelas palavras mais importantes no texto. Aquelas palavras que merecem maior destaque. Seja pelas informações que essas palavras transmitem, que são informações importantes, ou sejam até mesmo palavras que são muito repetidas no texto, tá? Então, quais palavras você colocaria aí como sendo palavras-chave? Isso aqui é pessoal. Eu acho que uma palavra fundamental aqui é a palavra Argentina, já que se refere a um episódio, né, que ocorreu na Argentina. Então, seria uma palavra-chave. Aposentado, já que muitos aposentados sofreram com essa realidade de terem aí suas economias confiscadas lá na Argentina. Então, você pode colocar aí Argentina, aposentado, fortaleza financeira, dinheiro, já que fala muito sobre dinheiro, tá? Algumas palavras aí você pode destacar como sendo palavras-chave. O número 4, pessoal, pede para vocês narrarem, contarem de forma sucinta, ou seja, com suas próprias palavras de forma resumida, o episódio narrado no texto. Então, vocês vão resumir aquilo que o texto fala, tá? Com suas próprias palavras. Certo? E aí nós vamos partir, pessoal, para um gênero textual chamado resumo. Certo? Podemos ir para a página seguinte, página 76. Depois vocês fazem aí um resumo desse texto, tá? No número 4. O número 3 é para vocês destacarem as palavras-chave. E o 4 para você contar com suas próprias palavras o que foi que aconteceu nesse episódio. Então, você pode dizer que um senhor aposentado invadiu um banco com uma granada de brinquedo, reivindicando o quê? Aquilo que lhe era seu por direito, que era o seu dinheiro. Depois ele foi preso, tá? Basta só você fazer esse resumo aí de forma sintética, de forma sucinta, o que o texto quer dizer. E vamos para a página 76, onde tem aí resumo. Eu gostaria que vocês pegassem o marca-texto, tá, pessoal? Onde tem aqui, ó, resumo, aqui, ó. Para a gente destacar algumas partes importantes. Então, olha só. O resumo é um gênero textual muito utilizado também, bastante cobrado no vestibular. Em nosso cotidiano,
Nós usamos o resumo em inúmeras situações. Por exemplo, quando contamos a alguém como foi o capítulo da novela, o capítulo de um filme, de uma série. Quando comentamos com um colega que faltou a aula sobre o assunto que o professor trabalhou, não é? Quando relatamos alguma cena presenciada em nosso caminho. É um texto que apresenta de forma coerente e concisa as principais informações de um texto pré-existente. Então, pessoal, grifem aí, tá? O resumo é um gênero textual muito utilizado e também bastante cobrado no vestibular. Em nosso cotidiano, usamos o resumo em inúmeras situações. Todo esse primeiro parágrafo aí ele merece ser destacado. Então, o resumo ele só existe a partir de outro texto que existiu anteriormente. Você só pode resumir aquilo que foi dito anteriormente, tá? E aí, pessoal, um bom resumo ele deve apresentar o assunto do texto. Você não pode mudar o assunto do texto original. A sua função é apenas tornar esse texto menor. Resumir é isso. É você transmitir o mesmo assunto de forma mais sucinta, de forma mais curta, tá? Utilizar a linguagem objetiva, apresentar coesão e coerência, tem que ter progressão dos fatos de forma coerente, tem que ter lógica, tem que ter sentido, certo? Selecionar as informações fundamentais do texto, parafraseando as ideias do autor. Pessoal, pergunto a vocês, o que é parafrasear? O que é uma paráfrase? Nós já estudamos isso aqui. Quem lembra? O que é uma paráfrase? Alguém pode me responder? Vou deixar como desafio para alguém me responder até o fim da aula o que é parafrasear, tá, pessoal? Então, a gente faz muito isso. Lívia lembra, mas não sabe explicar. Parafrasear é algo que a gente faz muito nos resumos, tá? Quando vocês chegarem à universidade, os professores irão passar muito isso para vocês fazerem, resumo. Eles vão passar uma apostila para vocês lerem, vão passar um artigo, um texto, um livro, para que vocês possam resumir, tá? Então, vocês vão ler esse texto para poder Tipo, resumir. refazer uma O senhor, frase com um significado diferente. Não, com outras palavras, só com o mesmo significado. Isso. o senhor falou que pode ser usado na redação do Enem, tipo, em relação aos textos motivadores também, né? Isso. Olha Eu aí como vocês lembro sabem. da paráfrase por conta disso. Eu sabia que vocês sabiam. Só não estavam conseguindo explicar. Muito bem. Então, parafrasear é isso. É você dizer a mesma coisa que alguém disse usando outras palavras. Então, na redação, em relação aos textos motivadores, você não pode copiar do jeito que está lá nos textos, mas você pode parafrasear, usar alguma informação dos textos motivadores, mudando as palavras, porém permanecendo o mesmo sentido, tá? Então, parafrasear é isso, é você dizer aquilo que foi dito usando outras palavras. Muito bem, Stephanie. É isso mesmo, tá? Então, quando nós fazemos o resumo de um texto, nós usamos aí a paráfrase do autor do texto original, tá? Ok? Então, para produzir um bom resumo, é preciso, antes de mais nada, fazer uma leitura atenta do texto base, do texto original. Você tem que ler o texto original para poder selecionar daquele texto as informações mais importantes para o seu resumo, para o novo texto. Ok, pessoal? Em uma segunda leitura, é possível definir o assunto, selecionar palavras-chave e definir quais são as ideias centrais, ou seja, aquelas que não podem faltar no seu resumo, sem as quais
a mensagem ou a informação do texto vai ficar incompleta. Não vai alcançar o seu objetivo. Ok? Na seção Aperte o Play, que nós lemos anteriormente, vocês vão fazer isso no número 4. Contar de forma resumida, com suas palavras, esse acontecimento, não é? Do aposentado Norberto Roglic, que invadiu, não é, uma fortaleza para aí ter direito a exigir aí o seu dinheiro de volta. Só que ele fez isso usando uma granada de brinquedo. E acabou o quê? Sendo preso. Tá? Então, você fez o quê? Você fez um resumo. Você tem que se orientar para que as principais informações estejam no resumo. O que é que a gente não coloca em um resumo? As informações secundárias. Aquelas informações que não são tão importantes. Exemplos, detalhes, a gente retira. Porque a nossa função é tornar o texto menor. Digamos que um texto de 4 parágrafos, nós vamos transformar em um texto apenas de 2 parágrafos. Vamos reduzir pela metade aquele texto. Então, você não pode estar se apegando aos detalhes, aos exemplos do texto original. Sua função é sintetizar, é resumir. Então, você coloca no texto resumo apenas aquilo que é essencial. O que nós também não podemos é mudar o tema, mudar o assunto. O assunto tem que ser o mesmo do texto original. A função apenas é diminuir o tamanho de informações, tá? Ficou entendido isso aqui, pessoal? Em relação ao resumo? Ficou compreensível? Então, se eu passar para vocês um resumo para vocês fazerem, qual é o cuidado que vocês vão ter? Primeiro, ler o texto original para poder selecionar as informações mais importantes e você pode até grifar as informações mais importantes para depois colocar essas informações grifadas no seu resumo, certo? Então, você pode usar essa tática. Você lê o texto, depois você relê para destacar as informações principais. Pega o marca-texto, vai grifando as informações principais para depois escrever o seu resumo. Ok? Isso aí não pode deixar de acontecer, tá? No seu resumo. Ou seja, ele não pode deixar de apresentar as informações mais pertinentes, mais importantes. Ok, pessoal? Aqui na página 76, nós temos a explicação do que é discurso direto e o que é discurso indireto. Quem aqui poderia me explicar o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto? Alguém saberia me dizer o que é um discurso direto e um discurso indireto? Não? Ou estão com vergonha? Ó, vamos lá. Transposição de discursos. Prestem bem atenção. Esse é um recurso que pode ser muito útil na produção de um resumo. Consiste em transformar um texto ou um trecho dele de discurso direto para discurso indireto, ou ao contrário. Discurso direto, gente, é quando no texto há a fala dos personagens envolvidos na história, tá? Por exemplo, no texto que nós lemos, na página 75, nós temos a fala de Roberto Roglic, quando ele diz assim, ó, ou me dão meu dinheiro, ou todos vão voar. Observe que a fala dele está entre travessão, porque no texto o travessão é um sinal usado para indicar a fala do personagem, que poderia também ser substituído por qual sinal? Pelas aspas. As aspas também indicam dentro do texto a fala de um personagem. Mas, se eu não quisesse colocar no meu texto
a fala do senhor aposentado Norberto Roglic, da forma como ele falou, eu iria tirar o discurso direto, porque quando o próprio personagem fala no texto, o discurso é direto. Mas quando o narrador conta aquilo que o personagem falou, aí o discurso já está sendo indireto. Se eu dissesse assim, na mão, com uma granada, o senhor Norberto Roglic disse que ou davam o dinheiro a ele ou todos iriam voar. Eu E se ao estaria... invés de o narrador for outro personagem? É indireto? Se for outro personagem falando, é direto. Não, assim, ó, se for outro personagem falando o que o outro personagem falou. Aí vai ser indireto, porque não foi o próprio Sim. personagem. Foi outro personagem que falou o que o personagem falou. Entendeu? Só é discurso direto, gente. Prestem atenção nessa tática. Só é discurso direto quando há travessão ou aspas, indicando que aquela fala é a própria fala do discurso do personagem, tá? Então, quando você vai fazer um resumo, se você tirar a fala do personagem do texto, você está transformando o texto em um texto indireto. Você está transformando o discurso que era direto, tinha a fala do personagem, em um discurso indireto. Vou dar um exemplo. Prestem bem atenção. Eu estou agora falando com vocês, tá? Então, eu vou dar um recado a vocês. Pessoal, um exemplo, tá? Na próxima quinta-feira, nós iremos fazer uma avaliação. Pessoal, na próxima quinta-feira, nós iremos fazer uma avaliação. Então, digamos que isso vai ser narrado por um narrador. Então, o narrador vai dizer da seguinte forma: o professor Júnior entrou na sala de aula e disse, travessão. Pessoal, na próxima quinta-feira, nós faremos uma avaliação. Essa minha fala transforma o texto em um discurso direto, porque o narrador, ele abriu espaço para eu falar. Então, essa minha fala é um discurso direto. Pessoal, na próxima quinta-feira faremos uma avaliação. Esse discurso é direto. Mas, se o narrador dissesse assim, o professor Júnior entrou na sala e disse aos alunos que na próxima quinta-feira haveria ou haverá uma avaliação. Eu não falei no texto. Quem reproduziu a minha fala foi o próprio narrador. Então, aí o discurso vai ser indireto. Deu para entender? Discurso direto é quando o próprio personagem do texto ele fala. Indireto é quando o narrador ele conta aquilo que o personagem falou. Deu para entender melhor agora a diferença entre discurso direto ou indireto? Se não entenderam, eu dou outro exemplo. Entendi já. Deu para entender? Vamos ver o exemplo do livro? Olha só. Olha aqui o exemplo que tem no livro. É exemplo de um discurso direto. Dizem que alguém disse que um presidente de um país latino-americano viajou a Washington para negociar a dívida externa. Ao regressar, anunciou, ou seja, o presidente anunciou ao seu povo uma notícia boa e outra ruim. Olha o travessão. A boa é que já não devemos nenhum único centavo. A ruim é que todos os habitantes deste país temos 24 horas para ir embora. Então, essa fala é do presidente. Então, esse discurso aqui é um discurso direto. O próprio presidente falou para a população. Se o narrador
tivesse contado com as palavras dele o que o presidente teria dito, aí o discurso seria indireto. Tá bom, pessoal? Ficou clara a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto? Ó, vou explicar agora. Na página 78, vocês têm um texto que vocês irão lê-lo, tá? Onde tem aí redação e sociedade. Ó, esse texto aqui, cujo título é A Série Brasileira que entrevista personalidades negras contemporânea. É uma série brasileira chamada Afronta, tá? Vocês vão ler esse texto e responder essas questões aqui, tá, pessoal? São 2 questões que vocês vão responder sobre esse texto, ok? Mais as questões do praticando, páginas 79. Só a página 79 e a página 80. Praticando páginas 79 e página 80. Então, as tarefas de casa são, anotem aí, páginas 78, 79 e a 80. A 80, pessoal, é só a questão de número 4 e a questão de número 5, ok? A número 6 não precisa fazer, que é para você elaborar um resumo, mas aí não precisa vocês fazerem a número 6, não. Só até a número 5, ok? Tarefa de casa. Anotaram aí direitinho? Alguma dúvida? Não. Não. Não? Bom, Raila entendeu. Acho que Lívia conseguiu entender. Não é a diferença entre discurso direto e indireto. Ficou claro como produzir um bom resumo, porque na próxima semana nós iremos fazer essa atividade, tá? Eu vou trazer um texto para vocês, para que vocês possam resumi-lo, ou seja, selecionar as informações mais importantes desse texto base, transformando aí em um novo texto. Ok? Certinho? Professor, uma dúvida. Oi. Essa atividade é para enviar para o senhor ou é para fazer e a gente corrigir na próxima aula? Não, não precisa não, tá? O praticando, vocês irão responder no próprio livro, certo? E aí eu deixo para vocês depois a correção das questões. Ok, certo. Ok? Certinho? Então, pessoal, vou encerrando aqui a aula, tá? Um abraço, beijo no coração, fiquem todos com Deus, cuidem-se e até a próxima semana. Tchau, tchau. Ah, Tchau.